Estamos de volta com o Viva Saúde, hoje conversando com Marcele Rodrigues, ela que é neuropsicóloga. O nosso tema de hoje é o autismo. Passado o período de diagnóstico, alguns pais têm dificuldade de aceitação. O que é que isso pode acarretar para os filhos? A dificuldade é relacionada à estimulação correta, que a criança precisa receber e o tratamento adequado, né? Muitos pais acham que é só um atraso de desenvolvimento, procuram outras causas, né, para todos aqueles sintomas, acreditam que aquilo ali é uma fase da criança, que são manias que a criança está tendo no momento, que aquilo ali vai passar, né? E dificulta muito o tratamento precoce, né? Que já que o diagnóstico precoce é importante, o tratamento, né, a intervenção precoce também é muito importante. Então, infelizmente, essa negação dos pais, que muitas vezes é compreensível, né, porque não é fácil, por mais leve que seja o grau de autismo, não é fácil lidar com uma criança que não só tem um atraso no desenvolvimento, mas tem uma dificuldade muito grande de interação. Então, é muito difícil você saber quais são as reais necessidades daquela criança, já que a comunicação está, né, interrompida nesse sentido. Então, geralmente, isso atrapalha muito a estimulação correta, o tratamento adequado, em que fator, em que parte a gente vai estimular mais essa criança, né? Então, é uma das coisas que dificulta bastante esse processo de negação da família. E esse tratamento deve iniciar a partir de quando? A partir do diagnóstico, pronto. Mesmo que esse diagnóstico não esteja fechado, né? A criança estabelece alguns critérios para o autismo, mas vamos pensar ainda, pode ser que não seja autismo, mas mesmo assim é importante a gente trabalhar em cima das dificuldades encontradas durante a avaliação, né? A criança tem dificuldade em fala, então vamos trabalhar em cima da fala dessa criança. A criança não consegue se comunicar, então vamos trabalhar com habilidades sociais, porque essa criança consiga desenvolver estratégias para se comunicar. Então, o importante é o quanto antes, né? E mesmo que o diagnóstico não esteja completamente fechado, mas trabalhar em cima disso, trabalhar em cima desses sintomas, trabalhar em cima dessas dificuldades que a criança está apresentando. Então, quando o diagnóstico estiver fechado, né, o desenvolvimento vai mostrar isso, que a criança vai desenvolver ou não essas habilidades, que alguns sintomas vão continuar persistentes, como a dificuldade de lidar com os coleguinhas, né? São crianças que preferem brincar sozinhas, que têm dificuldade de passar para o plano mais abstrato, né? De fazer coisas imaginativas, né? Brincar de forma imaginativa. A gente vê quando a criança está brincando, né? Que ela não consegue criar uma historinha, ela brinca de forma muito concreta. Então, é importante observar tudo isso, mas o quanto antes. Fechou uma primeira parte de diagnóstico, a hipótese diagnóstica de autismo, né? Então, vamos trabalhar em cima das dificuldades que essa criança apresenta. Falando em graus do autismo, como é que eles se dividem e se diferenciam? A gente, como eu falei no início, né? Antes da atualização do DSM, tinha um autismo clássico, né? Que seria um autismo mais com todos os critérios preenchidos, né, e teríamos a síndrome do Asperger, né, que seria considerado uma criança que teria algumas características de autismo, mas não seria considerada totalmente autista. Hoje em dia, elas estão englobadas no mesmo grupo, e o Asperger hoje é considerado um autismo mais brando. E como seria esse autismo mais brando? É uma criança que, ao longo do desenvolvimento, ela vai ter atrasos, tanto na fala como em algumas outras funções, mas vai chegar a um ponto do desenvolvimento que ela vai conseguir desenvolver algumas habilidades. Seriam essas de se comunicar verbalmente, conversar, ter uma boa compreensão, né? Conseguir fazer suas atividades sozinha, algumas atividades do dia a dia de forma independente. Por outro lado, vai ser uma criança que vai ter aquela dificuldade de estabelecer olhar, né? Vai ter aquela dificuldade de reconhecer reações em outras pessoas, né? Reações emocionais em outras pessoas. Seria aquela considerada falta de empatia, né? Não é por maldade, é porque ela não consegue. É um padrão rígido de comportamento, ou seja, 5 horas é a hora do jantar. Então, essa criança vai ficar atenta a dar 5 horas, e se 5 horas não houver o jantar, ela vai ficar muito, muito nervosa, ela vai ficar muito perturbada, porque a rotina dela, ela vai estabelecer um padrão, né? Ela vai ter uma fixação de padrão. E esse padrão dela tem que ser respeitado, senão ela fica muito ansiosa, ela fica muito frustrada, né? E fora isso, ela vai ter alguns interesses e algumas fixações em alguns tipos de interesses. Como máquina de lavar roupa,
sobre astronomia, sobre alguns temas específicos, e ela vai se focar somente naquilo. Ela vai ser muito boa naquilo, naquele tema, mas em outras coisas não são interessantes para ela. Já o autismo mais clássico, mais severo, a criança tem muita dificuldade de comunicação verbal e não verbal. Por exemplo, você pedir para a criança, apontar para a criança, para ela pegar um objeto, ela não vai acompanhar isso, né? Você pode dizer o nome, possivelmente ela vai lá associar e pegar o objeto, mas se isso for do interesse dela. O interesse tanto do autismo mais leve quanto do autismo mais clássico são muito restritos, tanto no comportamental como alimentação, como padrões de sono, padrões de outras atividades. Então, o autismo mais grave, né, o autismo mais severo, ela vai ter dificuldade de comunicação, são crianças que dificilmente desenvolvem a linguagem, né, formal, como se espera para a idade dela, ou seja, elas vão ter dificuldades na fala, vão ter muitos comportamentos estereotipados, né, aquela mania de mexer os bracinhos, passar uma mão na outra, ou esse estereotipia pode ser verbal, como alguns gritos, alguns barulhos, né, andar na ponta dos pés também. Então, vai ser um pouco mais difícil ter acesso a essa criança, né? Então, vai ser difícil a autonomia dessa criança, que vai ter que ser estimulada com um pouco mais de paciência, né? Vai levar mais anos para desenvolver essa autonomia dessa criança, né? De um certo modo. Como neuropsicóloga, que tipo de evolução você já observou no tratamento de uma criança autista? Observo que elas conseguem interagir melhor com os pais, elas conseguem falar não, né? Expressar mais o que elas desejam, né? Seja de apontando, puxando. A criança autista, ela usa muito o adulto como acessório para conseguir o que quer. Quer ligar a televisão, ela puxa o adulto para frente da televisão. Então, elas conseguem desenvolver algumas habilidades, como ir lá sozinha, aprender a ligar a televisão sem precisar pedir a ninguém, a se alimentar sozinha, a conseguir expressar quando quer ir no banheiro, quando quer ir tomar banho, quando sente algum desconforto. Então, o que se pretende em todo o tratamento de reabilitação, né, a gente trabalha com justamente essas habilidades da criança conseguir ter um mínimo de autonomia, né? E aí são estímulos que são feitos durante as sessões? Justamente, são estímulos lúdicos, são estímulos a partir de... A gente faz a utilização, apesar de pouco, a gente faz a utilização de testes padronizados, né? Para poder trabalhar com essas crianças, atividades estruturadas para conseguir algum resultado. E além do psicólogo, a fisioterapeuta, que outros profissionais devem caminhar juntos nesse tratamento? Durante o desenvolvimento, já nos primeiros meses, né, a gente poderia trabalhar com a fono, né, a fonoaudiologia poderia ajudar muito nessa questão da fala, da expressão. Durante a fase escolar, o psicopedagogo poderia também atuar bastante nessa fase, né, estimulando a criança na escola, né, trabalhando com ela da forma como ela consegue aprender. Não vamos esperar que ela aprenda como as outras crianças, mas é fazer uma estratégia inversa, né, para poder... o que a criança tem mais interesse? Então, vamos trabalhar no interesse dessa criança para ela descobrir novas coisas, para ela descobrir novas habilidades, né? Eu quero que a criança aprenda a pedir tal coisa. Quero que ela aprenda a pedir um copo de água. Mas ela é muito fixada no Capitão América, por exemplo. Então, vamos usar o Capitão América para pedir, né, para ensinar essa criança a pedir água. Entendi. A gente vai voltar a falar sobre o assunto já, porque eu quero saber as formas de socialização. Que tipo de escola os pais devem escolher, se uma escola adequada ou pode-se estudar numa escola normal. A gente volta já com o Viva Saúde.